Para mim é uma honra estar presente aqui neste evento. Estou encantado com a organização e também com todos vocês. Agradeço à Bela Agrícola, né, pelo convite, o Vinad, o pessoal da Coopert, né, por ter proporcionado essa nossa vinda aqui. E eu não tenho muito tempo, você vai colocar um cronômetrozinho aqui que vai me ajudar, mas nós vamos falar sobre altos rendimentos, né, de produtividade, mas assim, com lições básicas de campo, que é o que os recordistas de produtividade têm feito, mas isso se aplica a qualquer tamanho de módulo. Para vocês terem uma ideia, a região sul do Brasil, mais de 80% planta em menos de 50 hectares. E se a gente pegar o Brasil todo, isso aí cai para uns 70%, 73%. Mas se pegarmos menos de 500 hectares em termos de módulo, é a grande maioria. Então, isso que nós vamos falar aqui se aplica a qualquer módulo, a qualquer tamanho. É um princípio, né? Bem, vamos lá. Quando a gente fala de alta produtividade, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui o... Deixa eu só disparar meu cronômetro aqui. Tem um aqui também, mas para não extrapolar o horário. Esse é o recordista de produtividade de soja mundial, com 244,7 sacas por hectare. E ali o recordista de milho. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso aqui é um potencial, pessoal. Isso aqui dá para atingir. O recordista de produtividade de milho de sequeiro, que é daqui do Paraná, o Milan, produziu mais de 300 sacas de milho no sequeiro. E o Binsfield, né, que eu conheci, ele é do grupo lá do Sul, de Palmeira das Missões, produziu 347 numa condição mais irrigada, né? Bem, quando nós pegamos... O Alberto fez um comentário muito bom, que eu gostaria de aproveitar, em relação a essa questão de clima, preço, né? A gente sabe que tem coisas que estão fora do nosso controle. Eu aprendo muito com o Marquinhos nas apresentações dele, né, que ele traz uns números lá que faz a gente ficar muito pensativo, né, que ele está sempre enxergando depois da curva, né, ele vai falar com vocês. Mas se vocês pegarem aqui as últimas 7 safras, observe que tem essa oscilação de produtividade, mas nós estamos numa média aí de 55 sacas há 7 anos. Se pegar de 2000 para cá, essa média cai para 53 sacas, que é a média nacional. E a média das pessoas que participam do SESB é de 86,2 sacas. Mas observe que ela flutua um pouco. Essa média está crescendo, essa aqui cresceu um pouquinho, mas observe que ela flutua um pouco. O que é isso? Isso aqui são variações climáticas. Se nós pegarmos quando eu comecei a trabalhar com soja, em 79 para cá, a gente tem um efeito serrote. Cada queda daquela tem uma causa. Ou é um problema de uma praga, ou é um problema climático, mas sempre tem essas oscilações. A média dos campeões de produtividade do SESB, 129,4 sacas. Esse ano ela caiu para 135. Por quê? Nós tivemos, a chuva parou muito cedo em alguns lugares. E nós tivemos estresse de temperatura e também de falta de água, que ocasionou essa perda de produtividade. Mas quando nós comparamos a média dos participantes do SESB, isso aqui dá mais de 1.000 áreas auditadas a cada ano. Ela é 30 sacos acima da média nacional. E a média dos recordistas, 43 sacas acima da média do SESB. E quando nós pegamos a média dos recordistas comparado com a média nacional, dá mais que o dobro de produtividade. Esse ano nós tivemos de 800 e quase 900 áreas auditadas, mais de 500 áreas produziram mais de 90 sacas. E mais de 400 áreas produziram mais de 100 sacas por hectare. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Pessoal, dá para produzir mais, mas não é a qualquer custo. Esse slide aqui, ele mostra que isso aqui é desse ano, tá? Nós tivemos 800 e poucas áreas auditadas, e aqui em azul nós temos o custo de produção. E essa linha vermelha, ela é a escala de produtividade. Observe, aqui é uma linha de tendência, que a média variou ali para em torno de 5.000 e poucos reais o hectare. Isso realmente é bem real, mas observe que ela oscila muito, da menor produtividade até a maior. Não existe uma correlação de custo de produção com produtividade.
Mas existe uma correlação de lucro com produtividade. As áreas que nós tivemos lucros mais altos não são as que tiveram produtividades mais altas e também não são as que tiveram produtividade mais baixa. Mas ela é coerente com a produtividade. Então, não basta produzir, nós temos que ser rentáveis. Porque se não tiver o capital, não gira. Entendeu? E feliz daquele que tem um grupo, que nem vocês têm a Bela Agrícola, que está do lado de vocês com tradição há muitos anos, contribuindo com isso. Porque quem está dependendo de capital externo, que não consegue fazer essas negociações que são feitas aqui, está passando uma situação muito mais difícil. Porque crédito não está fácil. Quando nós pegamos aqui os tipos de produtividade, os níveis de produtividade, a produtividade potencial no Brasil, ela passa de 200 sacas. Existe um modelo que a gente utiliza com base numa fórmula da FAO, que mostra que nós podemos produzir mais de 200 sacas. Mas os fatores que determinam são radiação solar e luz. Genética e arranjo de planta está nas nossas mãos. Nós vamos falar onde que nós podemos fazer. E o fator que limita a produtividade é a água. Se choveu mais, você produz mais. Se choveu menos, você produz menos. Nós observamos que o número de áreas com mais de 100 sacas aumentou. Mas será que o produtor que participou do SESB melhorou agronomicamente? Não, foi porque o clima foi favorável. Compreendeu? Então o clima é ele que determina, principalmente água, que é o que limita a produtividade. E aí nós temos a produtividade real de sequeiro, que é aquilo que nós colhemos. Que aqui tem os fatores que reduzem a produtividade. Tudo que está em vermelho aqui pode, não está no nosso, quer dizer, está no nosso controle. Então, o que é isso aqui? Manejo do solo, nutrição, pragas, doença, nematóide, estresse e outras coisas. Quer ver uma coisa que tira muito dinheiro do produtor? Processos dentro de fazenda. Máquinas, a eficiência operacional das máquinas no Brasil está abaixo de 45%. Ou seja, para cada 3 máquinas que nós temos, uma está rodando. Quanto que custa uma máquina? Olha o investimento. Sabe por que ela fica parada? Manobra, deslocamento, abastecimento de máquina, revisão feita lá no campo. Às vezes o produtor fica com a máquina parada porque ele não tem uma semente pronta para colocar na máquina. Ela fica ali parada esperando a semente chegar. Não tem uma cauda pronta. Então, esses processos internos nós não colocamos no custo de produção. E ele pode impactar em mais de 30%. Talvez o Marquinhos tenha esses números, né, Marquinhos? Depois a gente pode até conversar sobre isso, que acho que esse é um problema muito sério, Marquinhos, que a gente vê dentro do SESB, que é o prejuízo causado por processos mal estruturados dentro da fazenda. Bem, então nós mostramos aqui onde que nós podemos chegar, e o objetivo nosso aqui, até o pessoal da imprensa da Bela Agrícola conversou, é assim, é a gente conversar sobre as tecnologias pé no chão mesmo, que é aquilo que está dentro da porteira, que dá para fazer, que é o que as pessoas estão fazendo e a gente quer passar para vocês. Mas vamos começar pela construção da fertilidade do solo. Por que é importante? Uma planta de soja, ela precisa ao longo do ciclo dela de aproximadamente 6 milímetros dia. Então uma variedade de 100 dias passa por ela, evapotranspira, mais ou menos 600 milímetros. Mas muita coisa infiltra, e a maioria, pessoal, se você não tem um bom manejo, estruturação de solo, compactação e curva de nível, a maior parte dessa água escorre. E junto com ela, ela leva nutriente, leva solo, leva uma opção de coisa. Nós já passamos por esse problema em várias regiões do Brasil, vocês sabem disso. Mas isso aqui, pessoal, 6 milímetros passa por dia. O momento crítico para a água é exatamente no momento do florescimento e da formação de legumes, da formação de vagens. E o momento crítico para a luz é nesse momento aqui do enchimento de grão. A luz intensa com água ativa o metabolismo da planta e as folhas vão translocar os fotoassimilados para poder dar peso no grão. Olha o quanto isso é importante. Vamos lá. Alguns desafios que são comuns em ambientes de alta produtividade. Construção de perfil de solo profundo, com base para resiliência hídrica. Distribuição irregular de chuvas e veranicos em fases críticas. Amplitude térmica com estresse por temperaturas mínimas e máximas no florescimento e enchimento de grão. O ganhador deste ano, que foi o recordista lá de Santa Catarina, ele só não produziu 150 sacas, eu estou chutando o número aqui, porque faltou chuva no final e não teve luz. Então não deu peso no grão. Mas eu vou mostrar uma tabela aqui que já o ganhador do norte, ele não teve chuva.
mas teve muita luz. Mas sabe por que ele teve um retorno de R$ 2,44 para cada real investido na fazenda? Sabe por que ele produziu muito? Porque ele tinha perfil do solo e armazenou água no solo. Então, isso aqui são fatores comuns que nós temos. E a alta pressão de doenças de parte aérea e solo. Pessoal, doenças de parte aérea e solo leva mais de 30%. O Tadashi, que é um pesquisador antigo da Embrapa, dizia isso. Nós passamos a usar fungicida com a ferrugem asiática, mas nós estamos calendarizando as aplicações, nós estamos reféns daquela agricultura curativa. Eu vou aplicar o produto porque a minha lavoura está doente, mas por que eu não posso prevenir algumas coisas e não deixar essa lavoura adoecer? Vamos falar um pouco sobre isso também. Então, essa maquinaria do solo, como nós estamos falando, ela depende de condições físicas, químicas e também biológicas. Isso tem que funcionar muito bem. Para isso, pessoal, eu até mudei o título de alguns slides para deixar mais provocativo, né? A base para um solo saudável e produtivo, equilíbrio químico. Então, vocês observam que nós precisamos ter esse equilíbrio químico. E a maior parte dos solos sobra nutriente. Nós precisamos dessa qualidade física que envolve densidade, porosidade, agregação. E também essa qualidade biológica. Pessoal, se nós pegarmos um solo a 60, 80 centímetros de profundidade, que não tem biológico, e você adubar, a planta não desenvolve. Porque os nutrientes, são os micro-organismos, são a base que estrutura para ter essa melhor resposta da planta. E quem regula a relação com a planta, aliás, com os micro-organismos do solo, é a planta em função das necessidades. Definição de áreas homogêneas de manejo. Aí você fala, poxa, Sérgio, para o tamanho dos módulos que nós estamos trabalhando, a gente precisa definir isso? Precisa, sim. Por menor que seja a propriedade, sempre tem uma área que produz menos e uma área que produz mais. Em muitos casos, a área que produz mais paga o prejuízo das áreas que produz menos. Mas a gente sempre fala, eu produzi aqui, sei lá, 150, 180 sacas de soja por alqueire, que não seria, 180 não seria uma produtividade ruim. Nós tivemos um recordista próximo de Umuarama que produziu 242 sacas por alqueire. Mas eu vou falar para vocês em hectare que eu estou mais familiarizado com esses números, né? Senão eu começo a falar algumas coisas ruins. Mas a adoção de tecnologias digitais para a definição das áreas homogêneas de manejo e gestão das aplicações dos insumos em taxa variável é o que existe de mais moderno. E nós precisamos nos preparar para isso. Entendeu? Nós precisamos. Existem ferramentas, não são ferramentas caras e nem complexas, mas ferramentas do dia a dia que você pode fazer isso. Anda dentro da sua lavoura, lá no R6, naquele período de enchimento de grão, e observe aquelas manchas. Vá naquela mancha e identifique qual que é a causa daquele problema. Pega a colhedeira que você vai passar, se ela tiver condição de fazer um mapa de colheita, dá uma mapeada na área para você ver onde que está tendo perda de produtividade, onde você está tendo produtividades muito boas. Então, existem ferramentas que estão dentro da lavoura que a gente pode usar sem ser necessário você usar satélites. Isso é visual, pessoal. É andar dentro da lavoura. Eu falo que é TBC, né? Tirar a bunda da cadeira. Se a gente não estiver andando dentro da lavoura, nós vamos sofrer a safra, nós não vamos promover a safra. Um outro ponto importante, que a gente fala sobre essas tecnologias, né? Nós podemos usar todas essas ferramentas aqui, e eu trabalho com uma empresa que a gente aplica inteligência agronômica em cima de dados de safras e safras, para a gente compreender melhor como usar essas taxas variáveis e poder colocar a quantidade de nutriente necessário em função das características do solo. Então, existem muitas ferramentas hoje disponíveis que a gente pode usar para caracterizar essas zonas homogêneas de manejo e ter muito mais sucesso. Mas aqui tem uma coisa que a gente, independente de tudo isso, que a gente precisa ter para que o solo possa produzir mais. A aeração. Nós precisamos de ter pelo menos 50% de aeração nesse solo, que são macro e microporos. Nos microporos, armazenamos água. Nos macroporos, são os gases necessários. Condução de água. O solo tem que permitir a infiltração de água sem encharcamento. Solo encharcado não tem oxigenação, não tem os gases necessários. Então, nós não podemos deixar esse solo encharcar. Profundidade de raiz. Solos sem barreiras físicas, permitindo raízes profundas, são solos que eles, com certeza, em momentos de estresse, ou com muita chuva ou com menos chuva, essa planta vai conseguir escapar muito melhor desses estresses.
E o outro é o armazenamento de água no solo, com capacidade de reter água disponível para a planta naqueles momentos de estresse, nos momentos difíceis. Isso aqui é um sistema já publicado por Molin, já de muito tempo, mas são fundamentos básicos para a gente ter sucesso na lavoura. E aí as variações de produtividade, como que nós podemos diagnosticar e corrigir isso? Existem muitas ferramentas modernas que são usadas, mas de você estar visitando, olhando e monitorando a sua lavoura, dá para a gente chegar no momento em que você vai tomar a decisão. Aqui com dados a gente pode fazer predição de problemas futuros, inclusive de problemas que você pode assim, resolver rapidamente ou a médio e longo prazo. Mas essa decisão ela vai ser tomada em cima dessas zonas de manejo. Essa área é diferente dessa, então eu não posso colocar a mesma quantidade de adubo ou semente do que essa aqui. As máquinas hoje elas têm condição de te oferecer uma taxa variável de semente. E população de plantas, pessoal, é um fator muito importante para a lavoura. Então, essa gestão das variações com taxa variável é o que nós vamos trabalhar. Então, assim, a gente querendo ou não querendo, esse é o caminho que nós vamos percorrer. A máquina que vocês comprarem, elas vão oferecer isso aqui. Então, nós temos que estar preparados para saber utilizar essas ferramentas. Então, aqui nós temos sensores proximais hoje, que eles andam dentro da lavoura. Quantas vezes uma máquina passa desde a dessecação até o pós-colheita dentro da lavoura? Aquelas barras com sensores proximais ali, e as empresas vão colocar isso de graça na fazenda de vocês. O que eles querem? É só ter uma análise da telemetria que é usada dentro da sua fazenda. Eu trabalho em projetos que a gente avalia dia a dia essa telemetria dentro da fazenda. Então, o básico é você integrar. Quando nós integramos plantas de cobertura dentro da lavoura, na medida do possível, nós vamos melhorar essa qualidade biológica do solo, qualidade química, física, reduzir problemas de pragas e outros, né, patógenos que nós temos no solo, e vamos dar uma condição de produtividade muito melhor. Só dando um exemplo aqui. Aqui no Paraná é típico a gente ter problema com mofo branco. Principalmente nas áreas mais úmidas e mais frias, né? Nós temos o Trichoderma harziano, que se nós fizermos a integração somente colocando a braquiária numa área, nós reduzimos cerca de 45% desses escleródios viáveis. Quando nós colocamos o Trichoderma harziano junto com a braquiária, vai para 97%. E se você não tem o escleródio viável ali, ele não vai produzir o apotécio, não vai produzir os esporos, e essa planta não vai infectar com o mofo branco. Entendeu? Isso aqui é um manejo preventivo. Não precisa você fazer 3 aplicações de fungicida depois para corrigir. Você já corrige na origem. Isso aqui é uma agricultura preventiva. Um outro ponto. Genética adaptada e semente de alta qualidade. A base da lavoura de alta performance, ela passa por isso. E não adianta lá no seu vizinho, ele produzir muito bem com uma determinada variedade, você pegar aquela variedade e colocar na sua área. Eu imagino que a Bela Agrícola deve fazer um trabalho e disponibilizar para vocês informações sobre quais as melhores genéticas que vocês têm, e vocês podem testar isso em loco, dentro da sua produtividade, dentro da sua área, da sua propriedade, e você verificar qual que é a melhor genética para cada talhão. Eu vou mostrar um quadro para vocês aqui, que nós temos uma genética muito usada no Brasil, e é uma genética de alta eficiência. Mas estudem qual que é a melhor genética para cada ambiente de produção, e usem sementes de alta qualidade. O melhoramento genético hoje, ele está muito focado em alta produtividade. Você chegar para um produtor e perguntar para ele, o que você espera de uma variedade de soja? Produtividade. Mas e resistência à doença? E resistência à praga? E resistência a nematóide? Isso aí eu resolvo. Isso está dentro da eficiência agronômica que você traz dentro da lavoura. E é claro que a maior parte desses problemas, com a agricultura preventiva, dá para corrigir, sem precisar usar muito de fungicidas e inseticidas dentro da lavoura lá no final. Mas isso exige eficiência agronômica. Se você não monitorar as manchas da sua lavoura, nós falamos de zonas homogêneas, a sua lavoura com manchas, a média cai muito. E essa queda que essas manchas trazem, né, de prejuízo, com pouco investimento numa agricultura preventiva, você consegue corrigir e ter uma lavoura mais uniforme. Bem, por que nós precisamos integrar os biológicos no tratamento de semente de pragas e doenças de solo?
Porque, olha, os produtos, os fungicidas que nós temos, que nós usamos hoje, são os mesmos de muitos anos atrás. E nós temos uma combinação agora de vários modos de ação de fungicidas sendo usado para você ter um melhor controle. Associado a ele, você precisa de um inseticida, porque tem muita praga. Mas e se nós utilizarmos plantas de cobertura e fizermos uma agricultura mais preventiva? Dá para reduzir esses patógenos e, principalmente, com o uso de biológicos. A fixação biológica de nitrogênio ela é responsável por mais de 100 sacas por hectare, sem a necessidade de colocar 1 quilo de nitrogênio. Os recordistas de produtividade, eles não usam nitrogênio elementar, como nutriente. Eles usam nitrogênio para tirar um estresse, para resolver algum problema momentâneo, mas não é aquele nutriente. Tudo se resolve com risóbio. E agora nós temos enraizadores e também biológicos que controlam nematóides, e associado, é claro, que aos fungicidas e os inseticidas. Mas a gente consegue controlar a maior parte das doenças usando esses micro-organismos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Bacillus amiroliquefacens, que pode ser o azospirilo, que pode ser o Bacillus firmus. Nós temos outros micro-organismos que também são enraizadores e atuam como nematicida. O próprio Trichoderma rarzeiano, ele é um indutor de enraizamento também. Então, quando nós colocamos esses bacilos na semente, quando a raiz ela vai crescendo, eles vão crescendo junto à raiz, porque eles vão se alimentando dos açúcares que estão presentes ali. E à medida que essa raiz cresce, aumenta essa população de bacilos. E esses bacilos formam um biofilme em volta da raiz. Quando os nematóides tentam se aproximar, e os patógenos, ele mascara a comunicação do nematóide com a raiz, e o nematóide morre por inanição, porque ele não acha alimento, diminui a população. E outra coisa, como ele aumenta o volume de raiz no solo, a população de nematóides não aumenta de um ano para o outro. Mas se aumentar o volume de raiz, você tem muito mais raiz do que nematóides. Isso dá o efeito que nós chamamos de efeito de diluição. E se você aprofunda a raiz, o nematóide fica até próximo de 13, 15 centímetros. As raízes que passam dessa profundidade, elas escapam desses patógenos que estão no solo. Então nós temos um ganho indireto. E dá para ver esses micro-organismos no solo? Isso aqui é uma fotografia de microscopia de varredura do Silvino, que observe a quantidade de bacilos que tem em volta da raiz. Isso aqui é um biofilme, pessoal, que tem junto dessas raízes, e a gente consegue melhorar em muito essa proteção. Aqui é uma planta controle sem inoculante. Aqui somente com o inoculante, observe que ela já cresceu mais. E aqui com um promotor de enraizamento. Olha o volume de biomassa que tem. E o que mudou aqui? Nós só colocamos inoculante mais um indutor de enraizamento. Aumenta o volume de raiz e a absorção de água e nutriente. Um outro ponto, estabelecimento de uma lavoura uniforme. Arranjo de plantas, vocês viram lá naquele slide inicial, ele é um fator que determina a produtividade. Então nós temos que ter um arranjo de planta muito bem feito. Então essa plantabilidade é uma distribuição uniforme de sementes ao longo do sulco, com a população e profundidade correta. Isso aqui, pessoal, não pode ter pressa. O plantio, ele tem que ser feito com calma, porque depois que uma máquina, uma plantadeira passou, você não agrega mais produtividade. O que você faz é reduzir perdas. O que nós vamos fazer depois disso? Nós temos que reduzir essas perdas. Muita coisa dá para reduzir de forma preventiva. Um outro ponto, manejo integrado preventivo, sustentabilidade e lucratividade, que é o manejo integrado de pragas, manejo integrado de doenças e também da fisiologia da planta. Nós temos muitas prejuízos, que dá mais de 35% nos cálculos que a gente faz. Nós temos um grupo que chama Fisiologia no Campo. Até nós vamos reunir lá em Goiânia, nos dias 13 e 14, para discutir fisiologia no campo, que é esses problemas com estresse por aplicação de produto, estresse por falta de água, estresse por falta de nutriente. Então, enfim, essa é uma discussão. E nós não podemos deixar a folha morrer antes da hora. Ela é responsável pelo enchimento do grão. É aqui, na folha, que ocorre o milagre da agricultura, que é a fotossíntese, transformar água e nutriente em peso de grão, em matéria, em proteína e também em óleo. Então nós não podemos perder folha. Se você perde o bacheiro, você perde a maior parte das vagens e grãos de maior peso que você tem na sua lavoura. Eu trouxe aqui um alerta fitossanitário de pragas que crescem de forma expressiva no Brasil.
Então, se nós pegarmos a Spodoptera frugiperda, o Eusquisto zero, né, que é um problema antigo aqui no Paraná, bicudo no algodão, cigarrinha no milho, né, mosca branca, ácaros rajado, o pulgão do algodoeiro. Isso aqui foi um grupo de pesquisadores, entomologistas, que nós reunimos e eles elencaram essas aqui como um alerta fitossanitário de problemas muito sérios que nós temos para enfrentar. Hoje, Spodoptera frugiperda, com o hábito de rosca, ela reduz a população de plantas. E ela está presente em todas as culturas. E ela não é mais uma lagarta que ataca gramíneas. Ela ataca gramíneas e ataca também leguminosas. E ela vai em cima da vagem e do grão. Eu tenho fotografias no campo que ela pega aquele rácimo, aquela cachopinha, né, de soja, ela entra ali, ela raspa tudo ali por dentro, causando perda de produtividade muito acentuada. O percevejo e a cigarrinha e a mosca branca, elas têm sido um problema muito sério. Porque, no caso da cigarrinha e da mosca branca, são vetores de virose no campo, né? E os inimigos naturais é a força da natureza a favor da lavoura. O que nós temos que fazer? A primeira coisa é manter os inimigos naturais presentes no campo. De que forma? Fazendo uma aplicação de inseticida mais seletiva para esses inimigos naturais. Um bom monitoramento de lavoura leva a uma aplicação mais seletiva. Depois nós temos... isso aqui são os predadores, né, e parasitoides. Nós temos os parasitoides de pragas, de ovos e também de larvas e de ninfas, que são insetos que colonizam os ovos dessa praga no campo. E nós temos aqui vírus, bactérias, fungos e nematóides entomopatogênicos. Eles causam doenças nos insetos pragas, reduzindo o dano que ele causa na lavoura. E esses organismos, esses inimigos naturais, quer seja naturais da lavoura ou aplicados, eles integrados ao manejo químico, eles ajudam e muito no controle, não só de parte aérea, como também em doenças radiculares. Aqui nós temos um complexo de doença que ataca a soja, né? Ali é na fase vegetativa e reprodutiva, aqui são fungos, né, do estágio reprodutivo, principalmente a antracnose, né, em alguns lugares, mas o crestamento e a septória são doenças que estão levando muita... A cercóspora, a septória, ela tem causado muitas perdas, mas perdas significativas de produtividade. Mais no centro do Brasil, mancha-alvo é um dos principais problemas e os fungicidas não estão dando conta mais de controlar. Fungos de semente, né? Nós temos fungos de solo. Então aqui é um exemplo, né, de palhada que a gente pode ter sobre o solo, que ela age de forma preventiva para a lavoura. Isso aqui é um protocolo padrão que foi feito pelo Carregal, em que ele tinha a testemunha sem aplicação, e aqui a severidade de mancha-alvo, mas ele se repete para a cercóspora e também para a septória. Então teve um 80% de severidade. Quando ele fez o manejo de químico padrão, ele ficou com 47%. Quando ele usou o químico padrão mais multissítio, caiu para 42%. E quando ele fez o químico padrão mais biológicos, ficou aqui em torno de 42%. E aqui ele intercalou em áreas de alta pressão de doença, entre as aplicações mais no final do ciclo, ele intercalou multissítio. E teve uma redução de 33%. E quando ele intercalou o biológico, ele teve uma redução de 37%. Ficou com uma severidade de 37%. Mas aqui uma coisa boa, se nós aplicarmos o tricoderma antes e fizermos esse biológico junto aqui com como nós estamos aqui, intercalar, colocar o tricoderma antes, esse número aqui, ele cai. E lá na produtividade, nós temos também ganhos. Observe que quando nós trazemos os biológicos intercalados aqui no final ou no início, nós temos um ganho de produtividade fazendo a integração desses biológicos lá no campo. Então lembrem, essa palhada ela é de extrema importância para que a gente tenha sucesso na condução da nossa lavoura e esse manejo preventivo. Bem, eu estou finalizando aqui a apresentação, mas eu queria trazer para vocês algumas lições que nós tivemos do concurso de máxima produtividade da soja nessa safra. Ter irrigação não é uma garantia automática de liderança em produtividade. A área que irrigada, ela produziu menos do que a área de sequeiro. É bem verdade que dentro da mesma propriedade, a área irrigada até produz mais.
mas na média geral, uma boa condução de área em sequeiro, ela tem produzido mais. Construção de um ambiente de produção com perfil do solo, manejo fitossanitário, escolha de semente de alta qualidade, genética aplicada a cada ambiente, né? Fisiologia de planta e qualidade na execução faz toda a diferença, entendeu? Ela faz toda a diferença. Integração entre o solo, planta e clima e manejo é um verdadeiro diferencial de quem colhe mais com sustentabilidade e eficiência econômica. Nós temos que integrar, pessoal. Essa integração de visão de sistema de produtividade, o que vocês estão fazendo hoje na sua lavoura, vai impactar positivamente na próxima safra ou na próxima cultura que vocês vão ter dentro dessa área. Isso aqui é uma tabela que eu publiquei até no LinkedIn, fazendo alguns comentários em relação à tabela. Mas olha, nós temos ali o produtor, aqui nós temos o recordista irrigado nacional de sequeiro, do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Norte, em ordem de produtividade, né? Então vocês observem que a produtividade do recordista irrigado foi de 126 sacas com essa variedade, 130 sacas no sequeiro com essa variedade, 130 com essa variedade no Nordeste. O Centro-Oeste foi um dos manejos assim, mais espetaculares que eu vi hoje, vale a pena vocês entrarem lá e estudarem. Ele produziu 124, o retorno dele foi muito bom, o ROI dele foi de R$2,12 para cada real que ele investiu na lavoura. E eu dei uma nota aqui de fertilidade, a nota mais alta, eu dei uma nota de 1 a 5, a nota mais alta foi para esse grupo do Centro-Oeste. E quando nós pegamos o do Nordeste aqui, ele teve 93% de eficiência agronômica, em cima de 74% de eficiência agrícola. Por que isso aqui é importante, pessoal? Observem que nós temos aqui a população de plantas, nós temos aqui o peso de 1.000 grãos e o número de sementes por planta. Produtividade, pessoal, é número de grão vezes o peso do grão. Quando você pega aqui o campeão irrigado, ele tinha 115 grãos por planta, 238 gramas o peso de 1.000 grãos. O campeão nacional, ele tinha um pouco mais, 140 grãos com 223. O campeão do Nordeste, ele tinha 205 grãos por planta e 189. Observe que nós temos uma variação na população de planta. O Centro-Oeste, ele tinha 160 mil plantas, mas ele produziu 266 grãos por planta. Observe que a população era menor, aumentou, e ele teve um peso de 1.000 grãos espetacular de 238. Isso aqui mostra, pessoal, que se nós observarmos cada planta, escolhendo a variedade e a população adequada para cada ambiente, e vocês aumentarem o número de grão e o peso do grão, vocês vão produzir mais por metro quadrado, por hectare e na média geral da sua lavoura. Então, fiquem de olho na escolha da variedade, no arranjo de planta, na população de grãos por planta e no peso médio de 1.000 grãos. Mas não tire o olhar sobre o retorno que vocês têm. O campeão irrigado, ele teve 1,27 reais para cada real investido. O campeão nacional, 1,5. Mas observe que o do Nordeste, ele teve 2,44 reais para cada real investido. E o Centro-Oeste, ele teve 2,12 reais para cada real investido. Como é que nós fazemos essa conta? Custo de produção completo e o que ele produziu vezes o peso de cada saca que ele tem. Isso dá um retorno, uma receita líquida, e essa receita líquida a gente divide pelo custo para poder ver o que ele tem de lucratividade. Então, não basta produzir muito. Foi o recordista. Mas o recordista em retorno não foi o que produziu mais. Ele produziu 130 sacas por hectare. Vocês estão vendo ali, 130,7. Mas o retorno dele foi muito maior. Sabe por quê, pessoal? Porque ele está de olho no sistema e não naquela safra. Por que ele teve um retorno maior? Porque ele não colocou adubo nessa soja. O adubo dessa soja veio das safras anteriores, que foi o manejo de sistema que ele fez. Isso a gente chama de balanço neutro. O que é isso? Você estima a produtividade, você vê o que você tem de nutriente no solo, vê o que vai ser exportado,
O que vai ser exportado menos o que você tem é o que você vai usar. Isso, pessoal, é monitorar cada hectare, cada área da sua lavoura, para que você tenha maior rentabilidade possível. Isso funciona? Funciona. Ó, eu já estou encerrando aqui, porque atrasar a programação é a pior coisa que existe, né? Mas olha só, esse produtor aqui em 2023, ele produziu 134 sacas e foi o campeão nacional. Com essa variedade lança, com 177 gramas o peso de 1.000 grãos. Ele produziu 114 grãos com 210 gramas. Observe que ele produziu acima do valor de referência, mas com 139 dias. Como ele viu que peso de 1.000 grãos era importante, ele pegou uma variedade que tinha 209 gramas o peso de 1.000 grãos. Com 139 grãos, ele produziu 242 gramas o peso de 1.000 grãos. Então, observe que eles estão sempre acima do peso. Isso graças ao manejo que ele é feito. Se esse produtor não tivesse produzido 210 gramas e tivesse produzido 177, ele não teria sido campeão nacional. Ele teria fechado a produtividade dele com 113. E se ele não tivesse produzido 242 gramas e tivesse sido 118, que é 209, que é o peso de 1.000 grãos de referência para aquela variedade, ele não teria produzido 137 sacas, teria produzido 118. Nós estamos falando aqui de aumento no peso do grão, mas aumento no peso do grão e aumento no número de grãos por planta, isso é muito importante. E isso depende desse manejo que eu falei aqui para vocês. Então, para finalizar, produtividade é consequência, é excelência, é escolha. Então, nós temos que fazer o manejo da lavoura com excelência, com as melhores escolhas. Monitorar a sua lavoura o tempo todo para você saber direitinho, né, exatamente o que você vai usar a cada momento. Vamos transformar conhecimento em resultado. Eu estou aqui e me ofereço como parceiro da Bela Agrícola para a gente ficar à disposição para discutir na hora que vocês quiserem. Essa apresentação ela é mais uma sensibilização, entendeu? Para o que dá para fazer. E eu fico à disposição para a gente trabalhar junto. Porque quando o produtor vai bem, pessoal, todo mundo vai bem no campo. Quando o produtor não está bem, fica tudo ruim. Eu finalizo aqui a minha apresentação e fico à disposição de vocês para... Nós não vamos ter tempo agora, provavelmente, mas durante o ciclo, eu vou estar, durante o dia, né, eu vou estar aqui com vocês, a gente pode conversar, e se houver necessidade, a gente vem em outro momento aqui para falar especificamente sobre cada tópico desses que nós sensibilizamos vocês aqui. Muito obrigado, pessoal.